Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar aqui de uma questão que a direita securitária e a extrema-direita gostam muito de falar. Também vou-vos fazer um pequeno apanhado da live que, como sempre, eu sou muito insistente, muito insistente em se ter cuidado em colocar grupos-alvo como os indesejáveis numa determinada cultura. Fiquei muito desagradado com a notícia que o amigo Zé Luís me retransmitiu através do WhatsApp, visto que estávamos a falar disso na live, que o André Ventura ameaçou, e eu estou sempre a tentar convencer o meu pessoal que o Chega não é extrema-direita e que o André Ventura não é extrema-direita. Mas às vezes é um bocado difícil. Eu sei, engenheiro Afonso, eu sei. Pois, o André Ventura, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, vou-vos ser sincero. Amigo André, não faça isso, cara amigo, não faça isso, não fica logo com a categoria de extrema-direita para todo o sempre. Pois, o André Ventura, não sei o que lhe passou na cabeça. Ele devia estar aí no calor do momento em que, pronto, por causa do Sócrates e tal, isto e aquilo outro, disse que deixaria de ser signatário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ou seja, deixaria de reconhecer a autoridade ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é o tribunal mais sofisticado que alguma vez existiu à face da Terra. Só a Europa, como é evidente, podia ter uma coisa dessas. Vejam bem, um tribunal que está unicamente focado nos direitos humanos das pessoas. É um avanço civilizacional extraordinário. E, aliás, em 99, eu falei disso em minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, o Reino Unido queria colocar no seu ordenamento jurídico. Os países anglófonos, como nós sabemos, são profundamente evoluídos e progressistas. Se a gente diz alguma coisa é que somos os fachos, não é? Só para saber. Então, o Reino Unido, quer dizer, queria o primeiro parlamento de sempre, não é? Apesar da democracia ter começado na Revolução Francesa, já havia uma dinâmica parlamentar no Parlamento inglês. Por mais que pareça. Antes da Revolução Francesa, antes dos episódios subsequentes à Revolução Francesa, que veio instituir o Parlamento em França e obviamente a democracia por inerência. O Parlamento inglês foi anterior. Ou seja, o primeiro Parlamento da história foi o inglês. E o primeiro Parlamento da história tentou passar a lei que doentes mentais, sem abrigo, os indesejáveis do costume, não é? Podiam ser internados compulsivamente, podiam ser, de certa forma, como se fazia no século XIX, não é? E em toda a história da humanidade, podiam ser, colocados quase numa cela alcochoada e zuca, fecha-se a porta da cela e acabou. Sem acusação formada, sem crime cometido. Houve ali uma deriva de extrema-direita infinita em 99, no Reino Unido. E foi proibido por completo. Não passou, obviamente, no Parlamento, porque houve, obviamente, senhores deputados com muita razão que disse, não, isso é contra a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que, obviamente, os ingleses são signatários. Pois, quer dizer, é o que eu estou sempre a dizer à extrema-direita e às pessoas que vêm defender o Salazar e outros regimes autoritários, e eu estou sempre a insistir, o Alexandre, não, a juventude, o Alexandre é o jovem de 22 anos que vai às minhas lives, a juventude não se preocupa com o passado, não, mas a extrema-direita só se preocupa com o passado. Aliás, o Zé Luís, quando picou, um abraço para si, caro amigo, acerca da pouca democracia de Portugal em relação ao processo marquês, com o Sócrates, foi justamente a aduzir argumentos que a extrema-direita aduzia no meu canal. Pois, mas esse pessoal não está preocupado com a democracia. Esse pessoal está preocupado com Portugal voltar a ser um império e a Europa voltar a ser um império. São modos de pensar completamente diferentes. Ou seja, as pessoas como eu não estão preocupadas com o império. Essas pessoas aí são como eu saí da Amadora, mas a Amadora nunca saiu de mim. Estas pessoas saíram do Império, mas o Império nunca saiu deles. Legitimamente, pronto, tinha uma grande vida na altura do Império, e a vida era espetacular, eu compreendo, não é? É a vida. A história muda. Seria melhor que tivéssemos ficado com o Império, claro, como é evidente, não é? Como é evidente. Que o Salazar sabia governar melhor que esta gente toda junta, como é evidente, isso é mais que sabido.
O problema é que governar-se de forma ditatorial com uma polícia política perde a legitimidade toda. A não ser que seja facho. Se a pessoa é facho, então aí acha que está tudo bem. Ou que não está tudo bem, mas com excessos. Não houve excessos coisa nenhuma, são homicídios desqualificados. Chama excessos, sou eu que de vez em quando vou à casa bem e faço um bocado de barulho. Isso é um excesso. Isso é um excesso, está bem? Não se pode chamar homicídio desqualificado de excessos. Isso é um evidente, isso é fazer as pessoas parvas, não é? As polícias políticas matam as pessoas em conformidade com a política de Estado. Acabou. Que o Salazar era melhor que estes? Era, mas era assassino. E contra isso batatas. E a extrema-direita está sempre com essa enorme nostalgia do salazarismo. Daí está sempre com a conversa dos 50 anos, estão sempre a falar mal da democracia. Enquanto o André Ventura, que eu estou farto de insistir com a liderança do Chega, não começar a dizer os últimos 30 anos, mas sim os últimos 50, vão sempre ser chamados de extrema-direita, porque isso é a conversa da extrema-direita. Desde o 25 de Abril que isto é tudo uma merda. Ou seja, por inerência, por maioria de razão, antes é que era bom. No momento que se tem o lema Deus, Pátria e Família, no momento que se trata os imigrantes abaixo de cão, em pleno Parlamento, as deputadas a chorar, não gostei de ver, o pessoal do Partido Livre é o que é, mas realmente a senhora comoveu-se com alguma razão a haver nomes de crianças ser usados como armas de arremesso. Eu sou todo durão, como sabem, mas achei muito deselegante. Muito deselegante. Nomes de crianças serem usados em pleno Parlamento. A deputada exagerou um bocado com o choro. Comoveu-se. A mulher sentiu-se. Quem não se sente não é filho de boa gente. Sentiu-se, podiam ser as minhas crianças aqui a serem acusadas num órgão de soberania. Pois, isso é extrema-direita pura. Isso é extrema-direita pura. Quer dizer, que eles estão cheios de razão. Quando a Ventura está cheio de razão com a imigração desregulada, está cheio de razão. Que o Salazar estava cheio de razão em querer manter o Império. Estava cheio de razão. O problema é o que é que nós fazemos quando estamos cheios de razão. Eu também estou cheio de razão. Como fizeram, como sabem. Cheio de razão. Do ponto de vista moral, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista essencial, do ponto de vista profissional. Estou cheio de razão. Tudo depende do que é que eu vou fazer em relação a isso, não é? Essa é que é a questão. A ética é estar à altura do que nos acontece, como diz o Deleuze. Ou então nós temos a doutrina Kaczynski dos psicopatas. Que eu agora ando com essa. Agora comecei com essa no sábado, lembrei-me. Que a Kaczynski foi o maior terrorista doméstico dos Estados Unidos. Foi o maior assassino até o Timothy McVeigh efetuar os atentados de Oklahoma, que matou quase 200 pessoas. Em consonância com o David Koresh, que tinha sido, infelizmente, ou se calhar felizmente, não sei, assassinado num confronto com a polícia, com o FBI e com o DEA no Texas, em Fort Waco, que era um líder de um culto religioso. E já disse 50 mil vezes que os psicopatas digitais se comportam como pessoas de cultos religiosos que têm a moral deles e a moral deles fá-los cometer crimes. Vimos isso na Inquisição, vimos isso nas polícias políticas, vimos isso nos regimes ditatoriais. É a minha moral, não é a lei. Porque os penalistas são muito desse registro. A legitimidade do poder punitivo está no Estado. Ou seja, só o Estado é que pode punir as pessoas. Não. Os moralistas querem punir as pessoas como se fosse um Estado de Direito. Ou um Estado, em geral. Pois, nunca estudaram Direito e vivem na tribo, né? Vivem na selva. Né? As pessoas que acham que podem punir os outros devido às suas razões éticas ou morais. A ética é subjetiva, a moral é coletiva, como sabem, mas para ser simples. Comportam-se como as polícias políticas e como os psicopatas, como os sociopatas e, obviamente, como os Estados, nomeadamente Estados que não são de Direito, não é? Por Estados de Direito punem as pessoas de acordo com um processo judicial muito específico, daí haver tantas cláusulas favoráveis ao arguido no Código de Processo Penal. 1/3 do Código de Processo Penal são cláusulas favoráveis ao arguido, coisa que irritou muito os meus confrades, inclusive o engenheiro Zé Luís, que ficou muito irritado com os recursos que não têm efeito suspensivo, que eu vou falar disso hoje porque me pediram. Vou ler as notas de anotação ao artigo 408 do Código de Processo Penal e vou agora abrir para não me esquecer. E realmente o artigo 408 do Código de Processo Penal realmente fala que há recursos com efeito suspensivo, não é?
E eu vou falar as notas que o professor Pinto Albuquerque escreveu sobre esse assunto, porque a letra da lei, obviamente, é sempre muito sintética e a letra da lei, quer dizer, está ali, é mandar uma geral e abstrata, não é? É para todos, não é para o Sócrates, é para todos. E as democracias, obviamente, têm muito cuidado em tratar mal os arguidos, porque os Estados tratam mal sempre os arguidos e os presidiários e as pessoas sob suspeita de crime, porque isso é o que não é uma democracia, é o poder punitivo do Estado a fazer o que quer. Quando os seres humanos temos 10 notas de rodapé, no artigo 408, recurso com efeito suspensivo, página 603 do Código de Processo Penal. Vou falar disso hoje, mas como eu estava a dizer, já está aqui aberto, caros amigos, para a gente não se esquecer, que pediram para dar a matéria. E ele não se alonga muito, porque há aqui, porque a questão dos recursos é uma questão complexa, que o Código de Processo Penal brilhantemente formalizou, ou seja, não se esqueçam que o pai do Código de Processo Penal é o professor Figueiredo Dias. O pai formal do Código Penal é o professor Figueiredo Dias. O pai verdadeiramente fundador foi o professor Eduardo Correia, professor do professor Figueiredo Dias. Mas o professor Figueiredo Dias é o pai do Código de Processo Penal, que é de 87. E é também um homem presidente da Comissão Constitucional. Foi o presidente da Comissão Constitucional, aliás, o professor Figueiredo Dias. Quer dizer, quando falam mal da Constituição, do Código de Processo Penal, com este gênio do direito, chamado Figueiredo Dias, a ser o coordenador, os senhores estão apresentados, não é? Mas isto para vos dizer que, para voltar ao assunto, o problema dos dias de hoje é que as pessoas comportam-se a Theodor Kaczynski, né, a mandar cartas amarelhadas para os edifícios federais americanos, porque não gostava daquelas pessoas, como tal, vamos matá-los. E os psicopatas digitais mandam vídeos amarelhados, cartas amarelhadas, bombas amarelhadas. É o comum de criminosos, não é? Chame-se cartas, chame-se vídeos, chame-se bombas, estão a armadilhar qualquer instrumento que utilizem para matar a outra pessoa, seja do ponto de vista físico, profissional, existencial, seja o que for. Isto é o mundo 2. No mundo 2 temos isto, e depois obviamente que as redes sociais permitem que estes bandidos hajam encabeçados, porque estão por trás de um computador, e como se falou nas lives, eu a citar o Peterson e um colega do Peterson, nunca se viu tanta psicopatia. Eles deram o exemplo do X, por exemplo, que pessoas que eles conheciam diretamente viam-nos a comportar-se como psicopatas, o Peterson e um colega, não sou eu. Eles viam os colegas a comportar, os amigos, as pessoas que conheciam, a comportarem-se como psicopatas no X, no YouTube não falaram, mas falaram no X, a comportarem-se como psicopatas, porque no YouTube quem costuma aparecer dá a cara, não é? A não ser os covardes do costume, e no X o Peterson estava a dar o exemplo com o outro colega dele, que pessoas que conheciam comportavam-se como totais psicopatas, só por estarem num computador encabeçados, porque terem um nick que ninguém os conhece. E eles depois perceberam que eram os amigos deles, os conhecidos deles. Mas como é que é possível? Parecido com a condução. Só que na condução a gente vê que é o condutor. O psicopata é uma espécie de quem pensa que vai estar a conduzir um Ferrari e que não tem nenhum limite de velocidade. Pode acelerar à vontade, não é? Até apanhar um com um Bugatti que o passa e o faz parar, não é? Por isso é que a polícia no Dubai tem os Bugattis, não é? Há sempre um mais maluco que o outro. Isto para vos dizer que o mundo hoje está assim. Temos que decidir se efetivamente queremos avançar com a democracia. Eu sou favorável que se avance com uma democracia mais de um registro musculado, mas, e não gostei nada do que vi no Parlamento, o André Ventura está cheio de razão, está, mas acho que algumas linhas estão a ser atravessadas porque insuflou com os 60 deputados, como era de esperar, e acha que o povo está agora todo a virar à direita. Não vejo isso com esses olhos. Eu não acredito, mas é que não acredito mesmo, que o povo queira voltar à ditadura. Não acredito. E eu acho que o André Ventura também não quer voltar, a não ser que quando eu falo com a liderança do Chega me estejam a mentir. Não estou a ver, não é? Eu falo com a liderança do Chega, ao contrário dos maluquinhos do costume. Eles gostam de mim, eu também gosto deles. Eu seria o primeiro a tirar o tapete ao Chega e ao André Ventura se visse qualquer tique ditatorial.
se o André Ventura deixa de ser signatário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, eu deixo de apoiar o Chega e o André Ventura. Logo. Mas é que demora um segundo. Digo, não, André Ventura, desculpe lá. Um grande abraço para si, felicidades. Nem pensar nisso, que tenho qualquer simpatia com o Chega ou com o André Ventura se deixarem de ser signatários da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. É o maior avanço institucional que tivemos no século XX em termos jurídico-penais. Em termos jurídicos gerais, é um enorme crivo ao poder punitivo do Estado. Está aberta a porta para a prisão perpétua e para a pena de morte se os seus saem da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Mas há países signatários do Tribunal Europeu da Convenção Europeia dos Direitos Humanos que têm pena de morte e prisão perpétua. Sim, mas não vêm ditaduras há 50 anos. É outra conversa. Não se esqueçam que as últimas ditaduras do século XX foi a portuguesa, a espanhola e a grega. As últimas a cair foram justamente a portuguesa e a espanhola. Em 74 a portuguesa e a espanhola em 75. Franco morre em 75. A ditadura espanhola só acaba com a morte de Franco. E verdadeiramente a ditadura portuguesa só acaba com a morte de Salazar em 70. Mas enfim, o professor Gonçalo Caetano fez um velório mais longo. Bem, mas eu queria falar aqui um bocado da substituição populacional do Ricardo Costa, mas entusiasmo-me com o assunto, vou ser muito breve, vou dizer aqui uma coisinha, vamos ouvir. Foi o maior erro cometido, provavelmente, pelo Dr. António Costa no governo dele. Foi um erro que vai acompanhar o partido. Eu era deputado e no grupo parlamentar lutei para a circunstância que estávamos a aprovar, para as medidas que estávamos a aprovar. E no grupo parlamentar havia outras pessoas que tinham esse medo, que ainda não era mesmo uma realidade que se estava a verificar, mas era um medo. Até porque outros países já tinham verificado também os mesmos problemas e, portanto, nós antecipávamos que pudesse acontecer em Portugal. Nós temos um problema com a imigração? Temos, sim, senhor. Precisamos de regular a imigração? Precisamos, sim. Antes disso, temos um problema com a demografia. Não é isso, mas é o problema, claro que temos um isso problema. É só o que destrói o sistema de pensões de um país. Mas Ricardo, o problema da demografia. É que hoje ninguém fala disso, é só isso que eu acho absolutamente o problema da demografia é um problema da Europa. Não, mas eu estou a falar de Portugal, eu estou a falar da Europa. Está bem, mas o problema o velho continente tem todo o problema da demografia. O problema da demografia em Portugal só se resolve com imigrantes, é? Não. Sim. Então, tu achas que... De outra forma está difícil de resolver. No curto prazo, sim. E com robôs. Do ponto de vista da mentalidade, não há outra maneira. Do ponto de vista hoje descontem. Não, mas a segurança social tem que transitar. Qual é a taxa de natalidade em Portugal? Mas esse é um outro debate. A segurança social tem que ser paga. A segurança social tem que ser paga. Pois, continuando, eu não tenho só ouvir mais estes autores. Pois eles dão a entender que é o cavalo de batalha da sistema-direita securitária, que devido à muito fraca taxa de natalidade em Portugal, só pode haver sustentabilidade do sistema de pensões, da segurança social, claro, se tivermos imigrantes a pagar impostos e a substituir as pessoas que estão em Portugal. Eu já vos disse várias vezes que os Estados multiculturais não funcionam, eu nunca vi tanto etnocentrismo epistemológico, jurídico, filosófico, cultural. O Lee Kuan Yew falava muito dos tempos dele de Inglaterra que o tentaram desculturalizar, queriam à força que eu fosse inglês, ele disse, eu nunca fui inglês, sempre fui chinês. E é o pai fundador de Singapura que fez um trabalho excepcional, o maior estadista de sempre, na minha perspectiva, no século XX seguramente, a nível da história da humanidade, bom, isso é 80, mas tentar desculturalizar o homem, como também me tentam fazer a mim todos os dias, como sabem. Não, tem que ser à nossa maneira. Não tem que ser à tua maneira. Ok, é evidente, não é? Tem que ser à maneira que os senhores entendem que é a vossa cultura, porque a vossa cultura, desde que seja uma cultura europeia, baseada nos direitos humanos das pessoas e num Estado de Direito Democrático, não tem nada de problema com os senhores. E nesse sentido, é isso que talvez me tenha sempre chocado deste lado do mundo, a enorme resistência aos valores europeus, quando nós somos os mais desenvolvidos de longe do mundo inteiro. E há essa enorme inveja mórbida, não é dos carros, dos Porsche e dos R8, isso também é, como é evidente, é fundamentalmente a inveja mórbida com o avanço de determinada cultura e determinado tipo de pessoa.
E nós temos uma enorme estatura moral, intelectual e jurídica e filosófica em relação ao resto do mundo, porque somos o único a ter um tribunal europeu, um tribunal dos direitos humanos, mas não há mais nenhum tribunal dos direitos humanos, e somos os únicos que tentam, de certa forma, ter uma visão humanista, mas também pragmática dos imigrantes. Eu disse ao engenheiro Avelino, em 1945, houve um senhor chamado Adolfo que não falava de islâmicos como o problema, mas falava de judeus como o problema em relação à Europa. Viu-se no que se deu. Se nós estamos outra vez a discriminar uma religião para, enfim, justificar os nossos pressupostos, vamos voltar outra vez atrás. Eu não tenho nada contra as direitas se unirem e terem uma política migratória de sistema de cotas. Eu dei o exemplo da Noruega, que é a democracia mais consolidada do mundo, aparentemente. Não gosto muito do regime escandinavo, são elas a mandar. Eu não tenho nada contra o feminismo a mandar, nem contra o registro LGBT, mas a história tem provado que não tem dado bom resultado. Os países multiculturais, progressistas, onde o feminino manda muitíssimo e onde o registro LGBT também é muito forte, a taxa de suicídio é avassaladora, na parte do bruto, do homem masculino bruto, e a violência doméstica é avassaladora. Ou seja, os homens são castrados, são emasculados. Eu vi claramente como é que funciona aqui esta parte do mundo com essa conversa. Tentam desculturalizar o macho alfa, tentam desculturalizar o Lincoln New desta vida, tentam, é à maneira deles, enquanto as pessoas trabalham, por exemplo, em multinacionais, em que têm acesso a legislações várias e em formas de trabalhar várias, e eles não, tem que ser daquela maneira, porque é a minha cultura, é o meu país. Não, filho, não é. Mas é de pessoas como se vivem numa bolha, supostamente multicultural, inclusiva, progressista, feminista e LGBTista, tudo o que é o broto da toxicidade masculina é posto de lado, ou seja, não há direitos iguais entre masculino, feminino e LGBT nos dias de hoje. Há superpoderes do feminino e do registro LGBT e o masculino está posto na moda baixo. Daí, nos países escandinavos, que são realmente umas democracias muito consolidadas, as pessoas veem taxas de suicídio altíssimas. Aliás, todos os países que têm um registro profundamente progressista, há uma taxa de suicídio proporcional, interessantemente. Ou seja, e no homem, fundamentalmente, há uma grande taxa de suicídio no homem. Nos países progressistas é muito assim, são esses os dados, infelizmente, porque o homem sente-se castrado, emasculado, não pode dizer nada, não pode fazer nada, é sempre percepcionado como um bruto, como isto, aquilo e aquilo outro, começa a disparatar e a descompensar em casa, a violência doméstica é altíssima e acaba por se suicidar, ser adotado. As taxas de suicídio são muito, muito altas. Se o preço da evolução do feminismo e do registro LGBT é o suicídio do masculino, voltamos à doutrina Kaczynski. Se querem a evolução e o progresso a matar os outros, do ponto de vista existencial, físico, profissional ou social, estão apresentados. Ou seja, obviamente, por isso é que se chama muitas vezes ao feminismo o feminazismo, porque estão a matar o outro lado da equação. À vontade. Os senhores é que sabem da vossa vida, mas é isto que é a política dos dias de hoje. E quem mete o dedo na ferida e diz a verdade, estas pessoas não debatem de cara descoberta num frente a frente como é na televisão ou como é na vida normal. Não, vamos esfaquear, armadilhar, balear por trás. Como sempre foi a extrema-direita e a extrema-esquerda. Sempre fizeram isso com os seus inimigos. Sempre. Ou os malucos do movimento woke, que é o pior da extrema-esquerda. O movimento woke é a doutrina psiquiátrica que esses nem nas células alcochoadas ficariam. Mas pronto, basicamente, para voltar à questão, para concluir, eu tenho muita resistência em bendar em arco com a Ásia ou o Islão, até porque o Islão é um enorme contraposto ao feminazismo, e é por isso que eu gosto tanto deles. É perigosíssimo o movimento woke é o maior perigo da civilização, é o que está a corroer a civilização ocidental toda. A resposta da direita securitária da extrema-direita não é boa se estão a voltar atrás aos regimes ditatoriais de
punir o registro LGBT e o feminismo como se fôssemos o Sr. Adolfo. Percebem? Ou seja, é que nós não os podemos tratar como eles nos tratam a nós, porque senão não somos democratas. Mas isto estou a falar em termos de Estado de Direito. Os senhores na vossa vida pessoal fazem o que bem entenderem, como é evidente. E depois as consequências, enfim, são as que são. Agora, o Estado de Direito não pode ser assim. O André Ventura lá na casa dele pode fazer o que quer? Pode. E se alguém o insultar na rua, dá uma cabeçada na vizinha, pois, sim, é a vida. É a vida. Pois há as consequências. Agora, um Estado de Direito não se pode comportar como um arroceiro da Amadora. Uma coisa é o que eu faço com os meus inimigos. Uma coisa é o que o Estado de Direito é fazer. Não sei como faço entender. É isso que as pessoas têm que ter noção. A vossa vida pessoal, as pessoas têm que ter noção das consequências dos vossos actos. E os vossos inimigos têm que ter consequência dos actos que eles fazem. Porque, como eu disse acerca dos comunistas, é preciso um maluco para o outro. Os criminosos só respeitam quem lhes faz mal, vos garanto. Ou é o Estado de Direito a dar-vos 20 anos de cadeia, como é evidente. Os regimes imperiais, as extremas direitas desta vida só caíram com os comunas. É crueldade de uns e crueldade de outros. Os criminosos, quando são muito cruéis, como se diz em inglês, they will taste their own medicine. Essa é que é a questão. Está bom assim em inglês? Muito obrigado. Quando eles fazem X, os seus fazem X multiplicado por 1000, abrem os olhos. Assim não conseguiriam abrir os olhos. Essa é que é a questão. Mas isto é a lógica do crime. Isto é a lógica da violência pura, que existe nos dias de hoje, como sempre existiu, no que concerne à natureza humana. Na natureza humana, os seus esticam corda e a corda parte. No momento que parte, depende de com quem partiu. O Estado de Direito não pode ir por esse caminho, porque senão voltamos à tribo, voltamos às sociedades que falamos tão mal. São pouco evoluídos, não têm direitos humanos, não têm Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, não têm isto e aquilo outro. Nós somos a 23ª quinta democracia a nível mundial. Se somos aquele pequeno grupinho de 25 democracias plenas, se vêm com a história da cristandade, se vêm com a história de sair das convenções europeias dos direitos humanos desta vida, bem, então voltam atrás com uma pinta. Estão cheios de razão? Estão cheios de razão. Agora, o Lee Kuan Yew não fez isso em Singapura. O Lee Kuan Yew foi buscar o melhor que o Ocidente tinha. Manteve-se chinês, manteve-se com o confucionismo, manteve-se com aquela coisa toda, mas os seus chamam Singapura, é a cidade do futuro. São ganhos em termos de copenais. São sim, senhor. São sim, senhor. Mas aquilo funciona. Bom, ficamos por aqui, porque senão nunca mais sai daqui, não é? Ia ler um bocadinho da minha tese, mas entusiasmei-me. Não sei se vou falar. Vou falar um bocadinho do Código de Processo Penal. Mas pronto, isto é uma questão muito complicada. Há muitos ódios, há muita gente doida. Eu percebo que os multiculturalismos são muito complicados, por isso é que eu sempre fui cidadão do mundo. Não funciona, não funciona. O Alexandre o Grande bem tentou. Os filósofos foram sempre os mais multiculturais. Aristóteles ensinou o Alexandre o Grande durante 15 anos, não foi por acaso que ele casou com o Roxana para tentar implementar o multiculturalismo. Não conseguiu. Se o Alexandre o Grande não conseguiu, se vocês acham que nós conseguimos, é uma boa ideia darmos bem uns com os outros. Mas há pessoas sempre que têm as doutrinas de Kaczynski e determinam nos outros o pior deles, e é isto que é o mundo de hoje. As redes sociais e a política de hoje são irmãos gêmeos, como sabem, determinam o pior dos seres humanos. O pior dos piores. O pior dos piores dos seres humanos está nas redes sociais com as doutrinas de Kaczynski e na política dos dias de hoje. Ou seja, é o ódio puro, a agressividade. O senhor basta ver, por isso é que a rapariga chorou lá na Assembleia, pá. É um ódio até que as crianças escapam, quer dizer, é um ódio cego. Os homens estão cheios de razão. Mas falar de nomes de crianças em plena Assembleia, mesmo que as crianças não sejam identificadas, acho eu, que sou a Rafael da Amadora, não gostei mesmo nada. Mas enfim, eu se calhar se fosse o André Ventura fazia o mesmo, mas eu não sou o André Ventura, quer dizer, não sei, eu fico chocado. Eu próprio estou habituado a tanta violência, a tanto ódio, a tanta agressividade com os psicopatas que trabalhei com eles toda a vida. E na Amadora, aquelas brigas com sangue, enfim, infinito, facadas, isto e aquilo outro, como os senhores sabem. Eu fico chocado com a agressividade das pessoas nas redes sociais, fico mesmo chocado, nunca tinha visto tanto psicopata na vida.
sempre com grandes moralismos. Kaczynski, David Koresh, é sempre a minha moral. Kaczynski, não, a tecnologia vai acabar com o mundo, pronto, como tal. Eu vivia lá no Montana, numa cabana sem casa-banho e sem qualquer tipo de tecnologia moderna, e eu então mandava cartas armadilhadas para os edifícios federais americanos e para as universidades a atacar a tecnologia. Pronto, está bem, não, é a minha moral, a tecnologia vai acabar com o mundo. Pronto, vou matar quem defende a tecnologia. É isto que é as redes sociais. Não concordo com os senhores, não é? Devido a razões culturais, pessoais, ontológicas, a puta que os pariu. Querem desculturalizá-los. Os seus europeus têm que aprender com as tribos. Têm que aprender com as tribos. Está bem. Sempre foram pessoas muito bem sucedidas a todos os níveis. Vão aprender com as tribos. É só para saber. Mas estes moralistas são a doutrina Kaczynski desta vida. Têm aquela visão da vida e só têm que cumprir e alinhar com o que eles pensam. E a política nos dias de hoje também é assim. Se não é à minha maneira, nem as crianças escapam. Pronto. É o mundo a que chegámos. O meu pai morreu e o meu avô morreu pela liberdade dos povos. Eu também fui envenenado com o meu bom pai e fui tentaram-me assassinar do ponto de vista profissional com o meu avô em termos existenciais. E, como diz a mãe, olha que trio admira. Sim, aconteceu-me a mim o que aconteceu ao meu pai e ao meu avô. Muito agradeço às redes sociais por me terem feito isso e colocaram no mesmo patamar. Ou se eu morrer amanhã, sei que fiz exatamente pela pátria e pela civilização como o meu pai e o meu avô fizeram. Lutaram pela liberdade dos povos, lutaram pela liberdade política, liberdade, os direitos civis, que é tão caro ao Economist, e a liberdade religiosa dos povos. E é isto que as redes sociais e os partidos políticos têm de ter noção. Os senhores, no momento que tentam calar, silenciar, matar do ponto de vista profissional ou existencial uma pessoa devido às suas liberdades civis, políticas e religiosas, não só estão a cometer crimes gravíssimos, como comportam-se como polícias políticas. As redes sociais são iguaizinhas às polícias políticas. Só que as polícias políticas ainda tinham operacionais de grande coragem física e destreza física. As redes sociais têm uns aleijados e uns atrasados mentais de cadeiras de rodas que só com o nariz no futuro é que vão poder carregar no computador. As teclas. Enfim, muito rapidamente, tínhamos ficado na comunicação defeituosa do Jaspers, lembram-se? Vai ser só 2 ou 3 minutinhos. Onde é que eu tinha ficado? Com o Pipena e tal. Tínhamos ficado mais ou menos por aqui. Na Cupina Pena, sim. Vou só ler uma frasezinha. Já falei muito hoje. Depois o próximo vídeo vou para o Código de Processo Penal. A culpa e pena à luz esta é a minha tese de doutoramento de direito penal, como sabem, a versão em português. Culpa e penal à luz de uma única finalidade social sistémica em que as une e essencialmente define, ou seja, o professor Jacobs claramente a articular a culpa e a pena. Que fim tem a culpa? Ou seja, diz Jacobs, que fim tem a culpa, ou melhor, para que classe de ordem social o princípio da culpa é uma condição de subsistência? Ficamos aqui, lembra-se? Qual é a classe social? É a extrema-direita que quer que os comunas vão todos para a prisão e para a cadeia? É a extrema-direita dos dias de hoje, direita securitária, que quer que o feminismo, as mulheres voltem para casa, lavar pratos e comer e calar, viu o Afonso Gonçalves no YouTube, na picardia com as mulheres. Nossa Senhora. E os LGBT coitados têm que voltar para a DSM-5 também, que é o que a extrema-direita agora nos dias de hoje quer fazer. É isso que é a culpa jurídico-penal dos dias de hoje. É isso. É por isso que querem sair da Comissão Europeia dos Direitos Humanos. É isso. É que os Rafaéis da Amadora, que estudaram toda a vida, ficam horrorizados que pessoas que estão no Parlamento e que estão nas redes sociais cheias de moralismo se comportem pior que o pessoal da Cova da Moura que eu vi lá da Amadora. É que o pessoal da Cova da Moura ainda estava na lógica de sobrevivência. Estes fazem grandes vidas. É isto talvez me choque mais nas redes sociais e na política de hoje. Como é que os senhores têm o desplante
de atacarem pessoas de bem que só fazem o bem à sociedade. O psicopata só está bem a fazer mal a quem não conhece de lado nenhum, sempre escondido. Como é que os senhores se comportam como os psicopatas puros e duros, doutrinas Kaczynskis, mandam vídeos armadilhados para quem não gostam, ou para sabotar a vida de quem não gostam, cometem crimes gravíssimos, como se vê agora pela Joana Marques, 1 milhão de euros nas fuças porque adulterou um vídeo, exatamente o que fizeram comigo, adulteraram vídeos e deram-me cabo de muita coisa, como sabem, e são crimes gravíssimos. Podem levar 1 milhão de euros ou 1 milhão de burros na focinha, depende de quem apanhar. Diz o professor Jacobs que qual é a classe de ordem social a que este princípio de culpa é uma condição de subsistência, não é? O Jacobs era brilhante, porque o Jacobs tentou ontologizar a sociedade. Não conseguiu. Só vou dizer isto. Jacobs, o princípio da culpabilidade, Estudo de Direito Penal 1997, página 366. Artigo 408, recurso do Código de Processo Penal, página 603. Recursos com efeito suspensivo têm efeito suspensivo do processo. Número 1. Os recursos interpostos de decisões finais condenatórias sem prejuízo do disposto no artigo 214. B. O recurso do despacho de pronúncia sem prejuízo do disposto no artigo 310. 2. Suspendem os efeitos da decisão recorrida. Suspendem os efeitos da decisão recorrida. 2 pontos. Engenheiro Zé Luís, é para si. Número A. Os recursos interpostos de decisões que condenarem o pagamento de quaisquer importâncias no termos deste Código, se o recorrente depositar o seu valor. Quando tem o dinheirinho lá metido, está tudo estragado. B. O recurso do despacho que julgar quebrada a caução. C. O recurso do despacho que ordena a execução de prisão em caso de não cumprimento da pena não privativa de liberdade. D. O recurso do despacho que considera sem efeito por falta de pagamento de taxa de justiça o recurso da decisão final condenatória. Número 3. Os recursos previstos no número 1 do artigo anterior têm efeito suspensivo do processo quando deles depender a validade ou a eficácia dos atos subsequentes, suspendendo a decisão recorrida nos restantes casos. Ficamos por aqui. Vou ler as notas no próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço.